Tudo bem, queridos? Hoje nós vamos ver aula de programação dinâmica. Bom, a gente começar então, vamos começar introduzindo então a programação dinâmica. É uma das técnicas que podem ser utilizadas para resolver problemas de otimização, tudo bem? As áreas em que ela é aplicada, aliás, elas incluem planejamento de produção, gestão de estoques, determinação de tamanhos de lotes de produção, problemas de corte, empacotamento, alocação de recursos limitados, determinação de capacidade de expansão de usinas geradoras, gestão de projetos, gestão financeira, determinação da confiabilidade de sistemas de comunicação, programação de tarefas em manufatura flexível, manutenção, reposição de equipamentos, entre outras áreas. Tudo bem? Ou seja, programação dinâmica é uma área bem abrangente e permite você trabalhar quase todos os aspectos de pesquisa operacional. Bom, ela é aplicada na resolução de problemas, tanto problemas lineares como não lineares. Ela também é aplicada para problemas no tempo contínuo, no tempo discreto. Tá? Ela também resolve funções diferenciáveis ou não diferenciáveis, determinísticas ou estocásticas. E a gente vai entrar mais nesses detalhes mais para frente. Vocês estão ouvindo provavelmente, como vocês estão vendo, eu estou fazendo essa gravação aqui de casa. Então pode ser que vocês ouçam gritos de criança, batidas na porta aqui, tudo bem? Não fiquem tensos. Tá, aqui é meu quarto. Aqui é meu quarto e estou trabalhando aqui como se aqui fosse o meu escritório, tudo bem? Já que a gente não pode estar na federal nesses momentos. Bom, qual que é a ideia dela? É fazer uma simplificação do problema original, tá? Por meio de decomposição e a resolução de uma sequência de problemas mais simples, tá? Que são relacionadas pelo que a gente chama de equação recursiva regressiva. A gente vai entrar em mais detalhes. Mas a programação dinâmica, então, ela é técnica matemática para que ela crie uma sequência de decisões interrelacionadas. Nós pegamos o nosso problema e dividimos eles em partes e vamos resolvendo esse problema em pequenos pedaços, tudo bem? Que obviamente são interrelacionados. Ela fornece um problema sistemático para determinar a combinação de decisões ótimas. Tá? Então, assim, mais do que formas de equacionamento, ela é uma forma de como se pensar o problema. Tá? Eu tenho sempre falado esse tipo de coisa com vocês, desde da parte de programação linear. Mais importante do que vocês saberem utilizar a programação linear, ou o solver, é você saber como pensar o problema, como verificar quais são as variáveis, quais são a função objetiva do nosso problema, quais são especialmente as restrições do nosso problema. E agora, então, especialmente agora, nós vamos precisar pensar dessa forma, porque não existe mais por enquanto aqui nós vamos utilizar um solver, nós novamente vamos trabalhar respondendo isso na mão, tudo bem? Então, na construção de um modelo de programação dinâmica é necessário identificar alguns pontos. Quais são as variáveis de decisão? Tá? Veja que eu sempre falo isso. Existem coisas que não mudam. Variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Isso vocês vão utilizar para qualquer programação que vocês forem utilizar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber quais são as variáveis de decisão, ou também aqui chamadas de política, tudo bem? As variáveis de política. Qual a função objetivo ou critério para determinar uma política ótima, tá? Para a resolução da programação dinâmica. A gente chama de política porque não necessariamente os critérios são equacionáveis, tudo bem?
como o problema é caracterizado e depois analisado como o problema é caracterizado depois analisado em termos de estágios. Tá? Então essa é uma outra forma que vocês têm que entender, que agora nós vamos dividir o nosso problema em estágios. Estão acostumados com variáveis de decisão, estão acostumados com função objetivo, e agora nós estamos introduzindo um novo conceito aí, né, que é a resolução por estágios. Tá? O que caracteriza o estado do problema em cada estágio. Tá? Então, assim, uma outra variável que nós vamos trabalhar agora também, além dessas já acima citadas, é que nós também vamos trabalhar com estados do problema. Tá? Cada estágio, vamos mostrar daqui a pouco, ele vai ser composto por estados do problema. E como as restrições influenciam os estados do problema e os valores viáveis das variáveis de decisão. Então, quando nós formos modelar, nós temos que estar olhando esses critérios, tudo bem? Então, como que essas variáveis de estado, elas vão influenciar tanto nos valores viáveis, ou seja, vai alterar na minha função custo, e como elas também variam nas minhas variáveis de decisão, tá? Influenciam, aliás, nas variáveis de decisão. Bom, programação dinâmica, aqui temos algumas características. Ela deve apresentar 3 características básicas. O problema pode ser dividido em estágios, nos quais uma decisão sobre a política a ser adotada é necessária a cada estágio. Então, assim, antes nós tínhamos uma função custo, nós tínhamos restrições que valiam para o problema inteiro. Agora, pode ser que em cada estágio nós tenhamos restrições específicas, tá bom? Cada estágio vai ter a sua função, tá? Na verdade, uma parte da função custo, que pode variar, e com certeza vai variar para cada uma das etapas, tá bom? Cada estágio possui um número de estados associados ao início desse estágio, tá bom? Então, ó, cada estágio possui um número de estados associados. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco mais o que nós estamos falando aqui de estados. Eu não me lembro se vocês já viram o conceito de estados, mas vai ser entendido daqui a pouco. O efeito da decisão sobre a política a ser adotada a cada estágio é o de transformar o estado atual em um estado associado ao início do estágio seguinte. Tudo bem? Então, cada estágio ele acaba tendo a sua... vai ser transformado pelo estado atual em um problema associado ao estágio, o início do estágio seguinte, ou seja, vai implicar um estado atual, vai implicar no estágio seguinte. Vamos mostrar isso também mais à frente. Tanto que, assim, eu fiquei pensando como apresentar esse tipo de problema, né? Se eu tivesse na lousa, provavelmente eu mostraria o problema. Eu apresentaria primeiro um problema e como resolve esse problema para depois mostrar esse tipo de análise, tudo bem? Até pesquisei um pouco para ver como que a bibliografia mostra, mas é comumente associado dessa forma mesmo. Então, se apresenta um pouco essa parte teórica, depois se mostra e a gente revisa novamente essa parte teórica. Tá? O procedimento de resolução é desenhado para encontrar uma política ótima para o problema como um todo. Isto é, entender a fórmula de decisão sobre a política ótima em cada estágio, um dos estados possíveis. Tá? Então nós vamos procurar ter uma política ótima em cada um dos estágios que nós vamos trabalhar. Tá? Em cada estágio, um dos estados possíveis vai ser a melhor solução para nós. Tá? E isso só é possível através do princípio de otimalidade para a programação dinâmica.
dado o estado atual, uma política ótima para os estágios restantes é independente das decisões sobre as políticas adotadas nos estágios anteriores. Portanto, a decisão imediata ótima depende somente do estado atual e não de como se chegou lá. Tá? Esse princípio de otimalidade ele permite, então, que agora a gente consiga visualizar que cada estágio ele tem a sua independência. E a gente simplesmente confia, né? Confia que os estágios anteriores estão nos fornecendo os pontos ótimos dos estágios anteriores. E nós vamos mostrar isso, tudo bem? Usualmente o processo de resolução começa encontrando a política para o último estágio ou última etapa. Tá? Que estágio e etapa acabam sendo, ora se usa estágio como expressão, ora se usa etapa. Tá? As bibliografias elas variam, uns chamam de estágio, outros chamam de etapa. Mas esse é o usual, tá? É a forma recursiva regressiva que nós falamos anteriormente. Então nós vamos começar a identificar a melhor solução, não do início para o fim do problema, mas nós vamos começar a olhar o problema do fim para o início. Tá? Há uma relação recursiva que identifica a política ótima para o estágio N, dada a política ótima para o estágio N mais 1. Então, sabendo... Tá? Deixa eu só me localizar. Há uma relação recursiva que identifica a política ótima para o estágio N, dada a política ótima para o estágio N mais 1. Ou seja, nós vamos receber a resposta dos pontos ótimos do estágio anterior. E então, dada essa informação, é que nós vamos trabalhar no estágio atual. Tá? Veja que a gente, como eu disse, né, N mais 1, nós estamos no estágio N analisando, mas nós já resolvemos o estágio N mais 1. E não estágio N menos 1, né? Porque nós estamos, como nós dissemos, nós vamos ter uma análise recursiva aqui, tá? Então nós vamos começar de trás para frente na resolução do nosso problema. Quando usamos essa relação de recursão, o procedimento da solução começa no final e vai voltando para trás, estágio por estágio, encontrando a política ótima para cada estágio, até chegar na política ótima começando no estágio inicial. Então, estão aqui, né, a gente já até pincelou isso um pouco aqui no início da nossa aula. As principais características de um problema de programação dinâmica que nós temos que ver são essas 4. Conseguir identificar quantos são os estágios do nosso problema, quais são os estados para cada um desses estágios. Nós também vamos identificar quais são as transições de estágios e também as decisões. Tá? Então, nos estágios, a decomposição do problema em estágios que são resolvidos sequencialmente, um estágio de cada vez. Nós vamos então encontrar a solução para cada estágio. Tá? Esse estágio pode ser entendido como cada ponto em que as decisões são tomadas. Tá? Daqui a pouco a gente vai visualizar um problema e a gente vai ver que como que a gente define os estágios então. Uma das formas para a gente conseguir identificar é que os estágios são a cada momento em que a gente precisa tomar uma decisão. Tá? Então, para onde ir? Se eu estiver falando de um problema de caminho, de menor caminho, por exemplo, e eu tenho várias cidades, na cidade que eu estou, então, ou seja, o estágio em que eu me encontro, qual vai ser a próxima cidade que eu vou escolher? Tudo bem? Vamos falar que eu tenho 4 cidades aí para escolher. Qual vai ser essa cidade que eu vou agora, né? Dado que eu estou nesse estágio, ou seja, nessa cidade aqui escolhida.
A solução do problema em cada estágio define valores de parâmetros relevantes para o problema do estágio seguinte da sequência. Então, como eu já havia dito, para que eu possa resolver para ter o valor ótimo desse estágio que eu estou, eu vou me utilizar da informação do estágio seguinte, tá? Só a informação do estágio anterior. Vamos falar agora, então, falamos dos estágios, tá? Aqui da nossa listinha das principais características, e agora vamos falar dos estados e transições. Cada estágio tem um número associado de estados. O estado do sistema é a informação necessária para a tomada de decisão. O conjunto de estados possíveis forma o que a gente chama de espaço de estados. Então, o que está se mostrando aqui é que em determinados estágios eu vou ter associado a cada um desses estágios alguns estados. E esses estados, a soma de todos eles, não a soma, né, mas a soma de todos eles, a composição de todos os estados, cria-se então o espaço de estados. Tentando aqui exemplificar, vamos dizer que, por exemplo, num problema de menor caminho, daqui a pouco a gente vai ver um problema desse de menor caminho, mas vamos dizer que em determinado estágio eu tenho a possibilidade de estar em 4 cidades. Campo Grande, Três Lagoas, Dourados ou Ponta Porã, por exemplo. Veja que eu estou falando de um estágio, eu não sei qual foi ainda, não abordei qual foi a cidade em que eu estava anteriormente, mas vamos dizer que nesse estágio eu possa estar em uma dessas 4 cidades. Eu não sei qual vai ser escolhida, mas com certeza uma das 4 cidades em que uma das 4 cidades em que eu posso estar são essas: Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã. Ou seja, no estágio em que eu estou, eu posso estar, tá, na solução ótima, eu posso estar em qualquer uma dessas cidades. Ou seja, cada uma dessas cidades são chamadas de estados. E as 4 cidades é o nosso espaço de estados. Tudo bem? Transição é a mudança do estado em que se encontra num determinado estágio para um estado associado a um estágio seguinte. Repetindo, transição é a mudança do estado em que se encontra num determinado estágio para um estado associado no estágio seguinte. Essa passagem é caracterizada pela mudança dos valores das variáveis de um estado para outro. Então a gente vai daqui a pouco caracterizar um pouco melhor isso daqui. Mas a transição ela está relacionada com os nossos arcos. Tá? Daqui a pouco lembra dos nossos arcos, dos nossos grafos? Tá? Bom, decisões. As decisões podem ser tomadas. Aliás, as decisões que podem ser tomadas dependem do estado observado do sistema. Então, uma decisão leva ou transforma o estado do sistema no qual esse se encontra no presente estágio para um novo estado no próximo estágio e incorrem-se custos. Dá-se o nome de política à sequência de decisões coerentes em cada estágio do problema, dado o estado inicial. Decisões coerentes são factíveis, ou seja, as que respeitam as restrições do problema. Uma política ótima é a que otimiza o objetivo desejado. Então, aqui nós temos mais 2 pontos importantes, tá? As decisões e as políticas do nosso problema. A minha maior dificuldade é não estar vendo os alunos
para saber o que está se entendendo ou não, né? Porque na minha cabeça está tudo sendo entendido e eu não tenho a reação. É desafiador dar aula assim, viu? Tanto que eu precisava ver se conseguia achar uma forma de dar aula online. Só que para eu dar aula online eu precisava estar apresentando a minha tela, pelo menos, né? Em um quadro, enfim. Esse que para mim é o desafio. Mas tudo bem, vamos lá. Tá difícil para todo mundo. Bom, o modelo geral da relação de recursividade para programação dinâmica. Para que a gente possa criar um modelo de relação de recursividade, nós precisamos ter alguns parâmetros em mente. Tá? Então, N maiúsculo será o número de estágios do nosso problema. O N minúsculo, ele identifica qual que é o estágio atual do nosso problema, sendo que os estágios eles podem ir desde o inicial até o último estágio, tá? Que é o número total, consequentemente, né? E não. A outra característica é que nós vamos trabalhar com os estados do problema. Então, SN, ou seja, o estado para o estágio N em que nós nos encontramos. Tá? Então, SN estará relacionado, quando você vê SN, nós estamos falando do estado atual para o estágio N. XN são as variáveis de decisão para o estágio N. Quando vocês visualizarem um XN com asterisco, toda vez que tiver o asterisco, nós estamos falando que esse é o valor ótimo. Tá? Então, XN com asterisco é o valor ótimo para XN, dado o estado atual para XN. Também teremos aqui a nossa função, tá? Função objetivo aqui, dado o estado atual, dado a variável de decisão em que nós estamos, né? Tanto o estado quanto a variável de decisão, conforme o estágio em que nós estamos, tá? O estágio N. Então, nós temos uma função objetivo. Se o sistema começar no estado SN, tá? No estágio N, a decisão imediata for XN, e as decisões ótimas foram feitas a partir daí, tá? O que está dizendo no nosso material, ou seja, as nossas funções objetivas para cada um dos estágios N, elas dependem do meu estado, dos estados em que nós estamos analisando nesse estágio e das minhas variáveis de decisão para esse estágio. Quando a gente tiver um problema, eu creio que vai ficar mais fácil da gente entender. Outra variável que nós temos é quando nós temos então o valor ótimo para a nossa função custo, tá? Nossa função objetivo, dado o estado atual. Tá? Então a gente pode tanto representar o valor ótimo da função objetivo dessa forma, tá? Função objetivo de N, dado o estado N, como a função objetivo dado o estado N, tá? E a variável de decisão ótima em N também. Tá? E a relação recursiva sempre será da seguinte forma, como a gente vê, ela pode ser tanto para maximização como para minimização. Bom, o estado no estágio seguinte é determinado completamente pelo estado e decisão sobre a política a ser adotada no estágio atual. Isso a gente já disse da outra vez. E quando tiver o problema vai ficar mais simples de visualizar. Porém,
o estado atual, o que está querendo dizer aqui é que o estado atual ele vai influenciar totalmente os estados subsequentes dele. Em contraste com a programação linear, não existe uma formulação matemática padrão para resolver toda a categoria de problemas de programação dinâmica. Isso é fato e a gente vai ver em alguns exemplos que nós vamos ter durante os próximos dias. Tá? Cada problema, aliás, nós podemos dizer que às vezes cada estágio eles podem ser alterados a formulação matemática para a identificação do problema. Ao contrário, a programação dinâmica é um tipo geral de abordagem para a solução de problemas, onde equações particulares têm que ser desenvolvidas para se ajustar a cada situação em particular. Não obstante, algumas características gerais aparecem em todos os modelos. Então, como eu disse, mais importante do que você decorar uma equação é você saber como que o problema funciona. Como entender como que o problema de programação dinâmica ele atua. Bom, vamos facilitar um pouco a nossa vida. Vamos trabalhar com um problema agora, olha, de encaminhamento dinâmico. Admita-se um aluno que pretende minimizar o custo de transporte de sua residência e o instituto aí, tá? O ISG, utilizando os vários meios de transportes disponíveis na rede seguinte. Então, olha só o nosso problema. Nós temos então esse estudante que mora na casa A. E esse estudante, ele pode chegar no seu destino, esse ISG, no instituto, ele pode chegar por todos esses caminhos. Tá? Que a gente poderia definir aqui como se fossem os terminais, ou se fossem terminais diferentes de ônibus. Poderiam ser aqui, não uma casa, mas duas cidades distintas. Então, vamos falar que você está querendo sair aqui de Campo Grande e você quer chegar hoje em, por exemplo, em Berlim, na Alemanha. Todo mundo concorda que a gente pode ir de diversas formas. Né? A gente poderia sair daqui para São Paulo, a gente poderia sair daqui e ir para Brasília, ou ir para, enfim, Manaus, Rio de Janeiro. Tá? Então pensa isso como se fosse esse B, C, D e o E. Tá? Então cada uma dos nós que nós temos aqui é um terminal, ou do exemplo que eu citei, um aeroporto, uma cidade diferente. Dadas essas cidades, essas situações hipotéticas, nós poderíamos agora ir para outra cidade, outro aeroporto. Então, de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, eu citei Brasília, eu citei Manaus, a gente poderia ir para outras capitais da Europa antes de chegar em Berlim, né, como eu disse. Poderíamos ir para Lisboa, para Madrid, para Barcelona, para Paris, enfim. E de lá nós poderíamos ir para uma outra cidade. E aqui no nosso grafo, um detalhe que é interessante ser mostrado é que aqui nesse exemplo, cada estágio, aliás, cada nó está podendo ir para o próximo estágio seguinte, para qualquer um desses lugares, tá? do estágio subsequente. Mas voltando aqui a pensar no problema como a casa do estudante. Então, o nosso estudante ele mora na casa A, e para ele chegar no seu destino ISG, ele pode ir inicialmente para o nó B, o C, o D ou o E. Tá? Indo para um destes, é claro que cada um deles vai ter um coeficiente, né, um custo associado, que pode ser tanto um custo, como pode ser a distância, como pode ser tempo, enfim, são N as variáveis aí, né, as possibilidades. Dado que ele está, então, ou em B, ou em C,
D ou E, ele pode escolher agora estar em F, G, H ou I. Tá? E eu creio que está ficando um pouco mais claro, e eu acho que vai ficar muito entendível. Deixa eu ver se o exemplo anterior não mostra isso, mas até da forma como o programa foi desenhado, a gente consegue visualizar que nós temos estágios aqui, né? Nós temos um estágio que é a decisão que o estudante tem na casa dele, no ponto A. Ele pode ter decisões aqui, não tem? Qual decisão que ele tem? E note quais são as decisões. As decisões serão as variáveis de decisão. Quais são as variáveis de decisão que o estudante no nó A ele tem? Ele pode a variável de decisão B, a C, a D e a E. Tá? Agora, qual que é o estado em que esse estudante ele está? Ele está no estado A. Existem outros estados associados a esse estágio, tá? Essa etapa ou estágio 1? Não, só existe esse estado, o estado A. Agora vamos dizer que esse estudante então ele fez essa escolha, ele já foi para um ponto B, C, D ou E. Na realidade, ele não necessariamente pode ter escolhido, mas a gente já sabe que ele está num desses. Nós estamos agora nesse segundo estado não, nessa segunda etapa, o segundo estágio do nosso problema. Ou seja, qual é o estado que o estudante ele pode se encontrar? Ele pode estar no estado B, C, D e E. E quais são as variáveis de decisão dele? Agora, estando na etapa 2, ele pode escolher as variáveis de decisão F, G, H e I. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, isso nós falamos do segundo estágio. Nós temos um terceiro estágio. E depois nós temos um quarto estágio, que são apresentados aqui pelas variáveis de estado J, K, L, N. Ou seja, quais são os estados em que o estudante pode estar nesse quarto estágio? Ele pode estar em J, no estado J, no estado K, no estado L ou no estado M. E quais são as variáveis de decisão que eles têm? Se ele está em um desses estados, ele só tem uma variável de decisão. Em ambos os estados, ele só tem ISG como variável de decisão. Tudo bem? Dando uma pincelada aqui. Bom, aqui nós temos então as matrizes de custos associadas às ligações existentes. Tá? Então, aqui é o que eu disse. Esses aqui são os nossos coeficientes, tá? Que multiplicam as nossas variáveis de decisão. Assim como no problema de programação linear. Ou seja, o custo que nós temos para sair da casa A para ir para B, o custo é de 20. Para C o custo é de 25. Para D o custo é 15. Para E o custo é 30. Eu creio que isso aqui já é algo evidente para vocês, né? Se a gente fizesse uma análise indo do princípio para o fim, nós não necessariamente vamos encontrar a melhor solução do nosso problema, porque se a gente pensar de forma simplista, qual que é o melhor caminho aqui, gente? Saindo da casa A, a gente pensa, saindo da casa A, o melhor caminho então é ir para a casa D. Para a casa D, para o ponto D, para o nó D. Não? Mas será que esse vai ser o melhor caminho? Aí estamos aqui, olha, no nó D. Quais são agora os custos associados ao nó D? Nós temos então que para ir para o nó F de D, o valor é de 85, de G é 75, de H é 80 e de I, tá? De D para I, custa 90 aqui o custo. Então o melhor caminho vai ser G. Então eu vou de A para D, depois de D para G, e dado G, eu olhando aqui, o melhor caminho é L. E de L, eu venho de L e vou para ISG. Bom,
eu creio que é claro para todo mundo que esse tipo de análise não convém, né? A gente pode ser facilmente enganado por esse tipo de coisa. E mais, para que a gente resolva esse tipo de problema, imagina o tanto de combinação que nós não teríamos aqui para tentar resolver esse problema de forma analisando todas as possibilidades, tá? Todas as combinações que se tem aqui. Fica um problema gigantesco para que a gente possa analisar. Então, nós vamos mostrar para vocês uma forma para a gente resolver isso, tá? Através de programação dinâmica. Da análise da rede e matriz de custos, conclui-se que a rede não apresenta subcircuitos e o aluno sempre que atinge um dado vértice da rede, ou seja, um estado, tem que decidir qual o vértice seguinte do seu itinerário. Esse problema de subcircuitos eu vou mostrar para vocês, creio que na nossa... Não hoje, não na próxima, nossa terceira aula, eu vou explicar um pouco melhor sobre essa questão de subcircuitos. Tá? Por enquanto, está claro aqui que esse problema, ele não tem esse problema de subcircuito, ou seja, só para exemplificar, não existe a possibilidade de você acabar voltando para uma mesma decisão. Então, por exemplo, voltando aqui ao nosso problema. Então vamos supor que eu saí de A e vim para B, para o nó B. E aí, do nó B, eu escolhi o nó F. Escolhi, né? A decisão se deu e foi para o nó F. E aí, quando eu penso na variável de decisão aqui, estando no estado F, eu escolho, tá? O nosso problema acaba escolhendo B de novo. Ou seja, esse é o problema que ele está querendo dizer de subcircuitos. É que esse problema não nos mostra essa possibilidade, né? Dado até mesmo porque as setas são em sentido único aqui, a gente não consegue voltar para B. Mas o que ele está querendo dizer como subcircuito, um dos exemplos para isso é isso. Eu estando de B, eu vou para F, de F eu volto para B, e aí eu acabo caindo em erro. Tá bom? Então, esse problema que nós estamos analisando não permite esse tipo de problema. Sendo a casa do aluno o ponto inicial do itinerário, as etapas de decisão agrupam os vértices extremos de caminhos elementares com o mesmo comprimento relativamente ao ponto inicial, pelo que o problema tem 4. Tá? 4 etapas, como mostra a figura a seguir. Para ficar mais claro aqui, ó, as etapas nossas de decisão, que são os nossos estágios. Ou seja, se a gente olha para o nosso problema do estudante que quer sair da casa A e chegar no Instituto SG, aí, nós vemos que ele tem 4 estágios. A gente consegue visualizar isso porque ele tem 4 decisões a serem tomadas. Na realidade, não 4 decisões. 4 decisões a serem tomadas. Pelo menos em 4 pontos ele precisa tomar a decisão. Por isso a gente chama isso de etapa ou de estágios de decisões. Tá? Então, olha só, ele estando na casa A, na primeira etapa, primeiro estágio, ele agora tem decisão a ser tomada. Para onde ele vai? Para B, para C, para D ou para E? Estando agora na etapa 2, tá, em algum desses estados, ou em B, ou C, D ou E, agora ele precisa tomar uma decisão, ele precisa escolher qual variável de decisão ele vai. Ele vai para F, para G, para H ou para I? Tá? Lembre-se que, estando em B, ele pode escolher qualquer uma das 4 variáveis de decisão à frente, ou mesma coisa para C, para D e para E. Qualquer um dos estados em que ele esteja, ele tem as mesmas 4 variáveis de decisão. Note que isso, a gente já até trabalhou com problemas assim. Nem sempre é assim. Dependendo de um caminho que se escolhe, a gente acaba não tendo mais a possibilidade de ir para esse novo caminho. Né? Eu posso exemplificar isso usando
Um exemplo, por exemplo, suponha que, aqui, usando o exemplo do estado, nós estejamos em Campo Grande, e por um acaso você, no estágio seguinte, você pode ir para dois lugares. Vamos falar que você vai para Dourados, você pode ir para Dourados ou você pode ir para Rio Verde. O próximo estágio, se você por um acaso escolheu Dourados, note que você não consegue ir para Coxim, tá? Que é uma cidade subsequente de Rio Verde. Mas se você está em Rio Verde, você não consegue escolher a próxima cidade, como por exemplo, citando aqui hipoteticamente Ponta Porã. Porque estando no estado de Dourados, agora você tem a possibilidade de ir para Ponta Porã, ou por exemplo, aqui citando Mundo Novo, tá bom? São cidades que se você escolheu Dourados, você só pode ir agora para tais cidades. Se você escolheu, por exemplo, Rio Verde, agora você só pode escolher Coxim ou alguma outra cidade próxima dali, tudo bem? Então, assim, esse é o ponto que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Este problema, independente do estágio em que eu estou, independente do estado também que eu esteja dentro desse estágio, nesse problema a gente está podendo escolher qualquer uma das variáveis de decisão. E é claro que isso é uma simplificação do problema, né? Facilita bastante para nós a aplicação desse problema. Então, para ficar mais claro ainda, tá? Eu vejo que essa parte é maçante e também eu até pretendo que essa aula não se alongue muito, porque depois que a gente visualizar um exemplo, eu creio que vale a pena vocês voltarem e aí até reverem a explicação anterior do que é programação dinâmica, que você vai entendendo melhor. Tá? Então, cada uma das etapas, como a gente está dizendo, olha, vou voltar ao slide anterior, cada uma dessas etapas, nós vamos ter estados associados. Então, nós vamos ter variáveis de estado. Então, na etapa 1, qual é a variável de estado que nós temos? Só temos uma, a casa do aluno. Na etapa 2, os estados em que nós podemos estar é B, C, D ou E. Tá? Vamos estar em algum desses dois. Na etapa 3, a mesma coisa, tá? Mas agora para o estado, ele pode ser, tá? O estado, olha, S3 ele pode ser F, G, H ou I. O estado 4 ele pode ser J, K ou L ou M. Tá? Esses são os nossos estados. Tá? Outro ponto interessante, que às vezes pode suscitar dúvida, mas professor, nós temos 5 divisões aqui, porque são 4 estágios, 4 etapas, né? Porque, como eu disse para vocês, cada etapa ela está associada a uma decisão, a uma política. Tá? E notem que quando você já estiver no instituto, não existe mais uma política a ser tomada, não existe uma decisão a ser tomada. Tá? Em cada uma das etapas existe uma variável de decisão. Então, assim como eu mostrei aqui para vocês, olha, na etapa 1 eu tinha um estado, tá? O estado do NOA, a casa do aluno. Agora na etapa 1 eu tenho variáveis de decisão. Eu posso decidir, tá, em X1 B ou C ou D ou E. Nesse caso aqui do nosso problema, então, é fácil visualizar que os estados as minhas variáveis de estado da minha etapa seguinte, elas são as minhas variáveis de decisão também. Tá? Então, na etapa 1, quando o aluno está em casa, tem que se decidir se segue para B, C, D ou E, que são os estados possíveis da etapa seguinte. Tá? Na etapa 2,
as variáveis de decisão agora são quem? Os estados da etapa 3, F, G, H e I. Estando na etapa 2, o aluno poderá estar, ele pode estar em B, C, D ou E, que são as nossas variáveis de estado, onde ele pode decidir agora seguir para algum desses caminhos, F, G, H, I, tá? Que são os estados possíveis da etapa seguinte. A mesma coisa aqui para o estado 3, estando na etapa 3, o aluno poderá estar em F, G, ou H ou I, os estados da etapa 3, onde deverá decidir se segue para F, G, H ou I, que são os estados possíveis da etapa seguinte. Estando na variável 4, o aluno poderá estar, né? Então, os estados da etapa 4, os estados são J, K, L ou M, e ele só terá uma decisão, tá? Que é o objetivo final, que é ir para o instituto. Bom, estabelecer então as N etapas, os estados de cada uma das etapas e as variáveis de decisão, agora é necessário fixar a relação entre os estados, tá? Que aqui é a nossa política, que nós estamos chamando de função de transição. Tá? Essa função de transição para cada um dos N estágios ou etapas, tá? Função de transição ótima aqui, associada aos estados. Fazendo o uso no sentido inverso, que é o princípio aqui da relação de recursividade, nós vamos sair da última etapa e seguir até a primeira etapa. Esta função serve para estabelecer uma relação recursiva que identifica a política ótima na etapa N conhecida que seja a política ótima da etapa N mais 1. Tá bom? Vou mostrar isso na prática. Sendo que C, tá? Esse C aqui, dado o estado e a função, a variável de decisão na etapa N, é o custo de transporte associado à decisão Xn, tá? Quando o aluno se encontra no estado Sn, vértice da rede da etapa N, tem-se para o encaminhamento a seguinte função então de transição. Tá? A função de transição ótima ela é dada, como esse é um problema de menor caminho, nós estamos identificando um problema de menor caminho, então é uma função de minimização, e essa função ela vai ser a soma do nosso custo de transporte, tá? Que está, como disse acima, associado à variável de decisão Xn no estado N, mais o valor ótimo, tá? O valor ótimo da função de transição da etapa anterior, tá? Dado a variável de decisão Xn. Acho que isso vai ficar mais claro mais à frente. Então, visualizem só aqui para que a gente possa entender um pouco mais. Aqui no nosso, nós temos aqui um desenho em que está se mostrando um exemplo, tá? Nós temos aqui a quarta etapa e a terceira etapa, então. Peraí, só beber um gole d'água aqui. Ou seja a etapa N3. E nesta, nós estamos falando então do estado de S3, o estado F. Tá? Dado o estado F na etapa 3, quais são então quais são então as etapas, os valores que estão associados à etapa 4, tudo bem? A n mais 1 que é igual a 4. Nós podemos, tá? Estando na etapa 3 e estando no estado F, nós poderíamos ir tanto para J, para K, para L ou para M, tudo bem? Só que qual que é o custo então associado a tomar essa decisão de sair de F, tá? Desse estado F, da etapa 3,
Aqui são os custos a nós associados. Ou seja, se a gente visualizar então a nossa... Vou voltar no slide anterior, olha aqui. A nossa função custo de transporte, tá? Ou então função de transição, melhor dizendo, ela é dada pelo custo de sair de determinada função custo e tomar a decisão dessa etapa, tá? Xn, ou seja, visualize só. Se a gente está nesse estado S, tá? O S3 igual a F, quais são as variáveis de decisão associadas a esse estado? Tá? Desta etapa mesmo. Nós temos 4. Nós podemos ir para J, para K, para L e para M. E os custos envolvidos são esses daqui. 55 para ir para J, 60 para ir para K, 70 para ir para L e 65 para ir para M. Tá? Só que nós vimos aqui que o valor ótimo, tá? A função de transição, ela não é dada somente pelo custo atual, mas ela também é influenciada pelo valor ótimo da função, a função de transição da etapa anterior. Então, se a gente visualizar aqui, e essa conta, eu estou deixando, tá implícita, mas ela é fácil. Se a gente colocasse aqui, olha, a etapa, o valor anterior, tá? Vou mostrar para vocês aqui nessa tabela, olha só, se nós estamos em J, K, L ou M, qual que é o custo associado para que a gente chegue no instituto? É tudo 30, tudo bem? Então, qual que é o custo da função custo aqui de transição ótima da etapa seguinte, da etapa 4? Para vir para cá, para o estado final, né, se assim podemos dizer, para a variável estado final não, perdão, a decisão ótima do nosso problema, ou seja, quando nós chegamos no instituto, estando em J, K, L ou M, esses são os custos associados. Estando em J, tem um custo de 30 chegar até o instituto. Estando em K, tem um custo de 30 chegar no instituto. Tá? A gente chegou, porque assim, a gente está só mostrando como que se aplica aqui a nossa função de transição. Tudo bem? Então, dado esses valores, nós temos que encontrar, para que a gente saiba a variável de decisão, olha só, dada a variável de decisão x3, S3, aliás, o estado S3, o estado em F, tudo bem? Qual seria então o valor associado, o valor ótimo aqui, olha, estando neste ponto, nesse estado de F, o valor ótimo, a decisão ótima que nós temos, ela vai ser dada pela função de minimização. Ó, vou voltar aqui no slide anterior. A função de minimização que vai relacionar todos os custos de transição mais o valor ótimo da função da etapa anterior. Horas. Então, qual que é o custo de sair de F e ir para J? É 55. Mais o custo, tá, ótimo de sair de J e ir para o instituto, que é 30. Esse é o custo ótimo dessa variável para o instituto. Então, para que eu ache o valor ótimo para sair de F e chegar no instituto, eu tenho que achar a minimização, saber qual que é o valor mínimo de todas essas possibilidades das minhas variáveis de decisão. Notem, são 4 decisões que eu posso tomar. Posso sair de F para J, F para K, F para L e F para M. Tudo bem? Então, quais são os custos associados? Se eu for de F para J, tem um custo de 55, mais o custo que já está implícito, e é o custo ótimo para eu ir do instituto, de J para o instituto. Então, 55 mais 30. Se eu sair de F, tá, do estado F, estado 3, o F, e ir para a minha variável de decisão K na etapa 4,
eu tenho um custo de 60, mais o custo ótimo de sair de cá e ir para o instituto, ou seja, aqui a soma 90. A soma anterior temos 85 e a outra possibilidade temos 90. Se eu saísse de F e viesse para L, tá? Ou seja, se eu sair da etapa do estado F e escolher a variável de decisão L, eu tenho um custo de 70, mais o associado à etapa anterior, a função de transição ótima da etapa anterior, porque a gente já sabe que só existe uma possibilidade, tá? Depois, quando você está em JKLM, eu só tenho a possibilidade de ir para o instituto. Então, o custo associado vai ser 70 mais 30, igual a 100. Se eu for de F para M, eu tenho um custo associado de 65. E na minha função de transição, tá, para a etapa 3, mas visualizando somente o estado, tá, da etapa 3, o estado F da etapa 3, então eu tenho aqui que achar o valor mínimo. Horas, qual que é o mínimo aqui? Qual que é o menor valor? 85, 100, perdão, 85, 90, 100 ou 95. O menor valor é 85, tá? Então, ou seja, a minha função de transição ótima da etapa 3, tá? Quem é? É o caminho por J, com a minha variável de decisão para essa etapa. Isso eu estou falando somente do estado F, tudo bem? O meu caminho ótimo é ir por J. Então, se eu estou se por um acaso eu estou no estado 3, o melhor caminho para que eu chegue no instituto, olhando de forma recursiva, é ir para a minha variável de decisão J, e de J, consequentemente, para o instituto. Tudo bem? Então, é isso. Legal, agora vamos começar então a visualizar isso, o problema como um todo. Tá? Então, e agora eu acho que vai ficar mais claro. Vamos começar então de trás para frente, como a gente diz, indo da última etapa para a primeira etapa. Tá? Se a gente... Uma forma interessante de colocar esse problema é de forma matricial mesmo, para que a gente possa visualizar todas as etapas. Então, olha só, aqui eu tenho os meus... Tudo isso nós estamos falando da etapa número 4, tudo bem? Então, essa tabela está associada à etapa número 4. Quais são os meus estados? Quais são as possibilidades que eu tenho de estar para que eu escolha o instituto como fim? Eu posso estar na etapa J, K, L, M. Agora, quais são as minhas variáveis de decisão associadas à etapa 4? Eu só tenho uma variável associada, que é o instituto, ISG. Tudo bem? Agora, como fica então a minha função de transição do meu problema? Lembrem-se, eu vou voltar aqui alguns slides. A nossa função de transição, e aqui aparentemente ela vai ser semelhante, tá? Nesse problema ela vai ser semelhante em todas as etapas. A minha função de transição de cada uma das etapas, ela é dada pela minimização do meu custo de transporte, mais o resultado da minha função ótima da etapa seguinte. Mas como nós estamos na última etapa, a quarta etapa é a última etapa, a nossa função de transição, ela vai ser dada somente pela minha função, pelo meu custo de transporte, tudo bem? Para a etapa 4. Dado que não existe um último estágio, né? Note que o último estágio, então, vai ser igual a zero. Quando nós estamos no instituto, qual que é o custo para que eu vá para o instituto? É zero. Se eu já estou no instituto,
o menor valor para eu ir para o instituto vai ser o próprio estar no instituto, ou seja, o custo associado vai ser zero. Por isso que, para esta etapa, a nossa função de transição, tá, para cada S, tá, escolhendo então aqui a variável de decisão da etapa 4, vai ser somente associada a um custo só de transporte. E quais são os custos? Ora, para eu estar se eu estou no estado J, qual que é o custo para eu ir para o instituto? A gente consegue visualizar aqui, o custo é 30. Se o custo para ir de J para o instituto é 30 e só tem um, todo mundo concorda comigo que, consequentemente, a minha função de transição ótima vai ser o valor 30 e a minha variável de decisão, ou seja, se eu estou em J, o estado J, qual vai ser a variável de decisão que eu vou escolher? Só tem até uma, né? O menor valor é ir para o instituto. E, consequentemente, vai ser isso para os outros estados da minha etapa 4. Na minha etapa 4 eu tenho 4 estados. Tá? O meu espaço de estados, quantos são? São 4, J, K, L, M. Então, se o meu estado é K, quais são as variáveis de decisão que eu tenho? Eu tenho somente um instituto. Há um custo, e aqui o problema deixou com os mesmos valores. Tudo bem? Então, o custo associado é o mesmo. Então, qual que é o meu valor de função de transição ótima para essa etapa? Como é único, se repete. E qual é a variável de decisão associada a essa função de transição? Todas as variáveis de decisão aqui serão relacionadas ao instituto. Tudo bem? Ótimo, nós acabamos de resolver a primeira etapa, né? Aliás, a última etapa, a etapa número 4. Como é recursivo, nós vamos agora para a etapa número 3. Tá? Então, para as variáveis de decisão número 3, nós vamos, olha, nesse caso, há de se considerar que cada estado x3 pode se levar aos vários estados de x4. Então, analisando, vou voltar aqui, olha, eu vou mostrar desse exemplo que eu acho que fica mais claro, desse gráfico. Então agora nós calculamos a etapa 4, vimos quais são as funções de transição, os valores ótimos para a função de transição, e nós já vimos quais são as variáveis de decisão ótimas para cada um desses estados. Então, para o estado J, a gente já sabe, é um instituto, né? Que poderia ser N também. Tá? Se eu estou no estado 4, a variável de decisão é o instituto. Se eu estou na variável L, é o instituto. Se eu estou na variável M, é o instituto. Só que agora nós vamos analisar a etapa 4. Então, ela consiste de quais estados? Tá? Quais são o meu espaço de estados? F, G, H e I. E quais são as minhas variáveis de decisão possíveis? Olha, antes o problema anterior tinha só uma, agora nós temos 4 variáveis de decisão. Então, de F eu posso decidir para J, K, L ou M, e assim sucessivamente, os demais estados dessa etapa também. Voltando então para a parte da nossa matriz. Então eu vou relacionar os estados que eu tenho dessa etapa, F, G, H e I, e eu vou relacionar com isso as minhas variáveis de decisão. Tudo bem? Quais são as variáveis de decisão que eu tenho relacionadas a esses estados? Eu posso de F vir para J, para K, para L ou para M. Tudo bem? Então, só que o que vai reger isso daqui é a nossa função de transição. E a nossa função de transição, que relaciona cada um dos estados com a possível variável de decisão, ela é dada pelo custo de transporte mais o resultado ótimo, tá, da etapa anterior e relacionado com a variável de decisão que eu estou decidindo nesse momento. Então vamos mostrar isso para vocês. Tá? Ou seja, eu creio que aqui vale a pena a gente já... eu acho que a melhor coisa que eu tenho a fazer aqui
é fazer isso com vocês na mão, porque aqui, como já estão com os resultados, isso pode acabar confundindo vocês. Então, eu preparei aqui esse problema aqui no Excel para que a gente pudesse resolver, tudo bem? Isso daqui, gente, dá para fazer na mão também, tá? Eu tenho, antes de fazer, eu fiz na mão, tá? Mas eu mostrar aqui, filmar minhas anotações, eu acho que não ajudaria vocês. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei as nossas matrizes de custos associados, que a gente já viu desse problema, e estou colocando aqui também então as nossas etapas, para que a gente possa encontrar os resultados. Vamos fazer, é rapidinho essa quarta etapa, a gente já sabe, olha, quais são os custos associados se eu estou no estado J. Se eu estou no estado J, na quarta etapa eu só tenho uma variável de decisão, que é o instituto. E o custo associado é 30, já que a minha função custo para esse problema ele só vai ser somente o custo associado a esta etapa, porque não existe uma etapa seguinte, né? Se existisse uma etapa 5, o custo seria 0. Tudo bem? Então, se eu vou de quais variáveis eu posso escolher, tá? O valor vai ser 30, valor ótimo, e a minha variável de decisão vai ser ISG. Se eu estou no estado K, olha aqui, a gente já viu isso, o valor, a única possibilidade também é de 30, ou seja, a função de transição ótima vai ser 30, e a variável de decisão associada vai ser o próprio instituto. E a mesma coisa no estado L, tá? O valor ótimo vai ser 30, isso vai ficar mais fácil de entender no próximo, na etapa 3. E a variável de decisão associada vai ser ótima, vai ser o instituto também. Se eu estou no estado M e eu posso ir para o instituto, o valor associado é 30. O valor ótimo da função de transição é 30. E a minha variável de decisão é o instituto também. Ótimo, agora nós vamos visualizar a etapa 3, tudo bem? Na etapa 3, nós temos aqui então as nossas variáveis de decisão, nossos estados, F, G, H e I, e tendo esses estados, nós podemos escolher as variáveis de decisão J, K, L e M, tudo bem? Sendo que nós já sabemos que a nossa função de transição ela é dada pelo custo desta etapa mais o valor da função de transição ótima da etapa seguinte, dado a variável de decisão desta etapa aqui, da etapa 3. Então vamos mostrar isso daqui para vocês. Olha. Então, se eu estou em F, no estado F, e eu quero ir para o estado J, qual que é o meu custo associado? Está aqui, vai estar relacionado a esta matriz de custos, tudo bem? Então, qual que é o custo de eu sair de F para J? O custo vai ser 55, mais o que? A função de transição ótima da variável, da etapa 4, tudo bem? Só que relacionando a minha variável de decisão, x3, tudo bem? Da etapa 3. Qual que é a minha variável de decisão aqui? É j. Logo, qual que é o valor ótimo associado? Olha aqui, de j. O valor é 30. Então vai ser 30, 55 mais 30, e aqui eu só vou pôr o resultado assim, tudo bem? Eu vou fazendo a conta aqui de cabeça com vocês. Se eu errar, me perdoem. Tudo bem? Então o custo vai ser 85. Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui agora
se eu estou no estado F e eu vejo agora a minha variável de decisão K. Se eu estou no estado F e vou para cá, eu tenho um custo associado de 60 mais o que? Olha aqui, ó, 60, que é o custo de F para cá, mais o valor ótimo da etapa 4 associado à variável de decisão que eu estou trabalhando agora. Eu quero saber de K. Logo, olha aqui em K, qual que é o valor ótimo? 30. Tudo bem? Por quê? Porque a gente só teve uma etapa. Logo, 30 mais 60 mais 30. Então, nós temos aqui agora um valor de 90. Estando ainda no estado F, qual que é o valor para a variável de decisão L? É 70 mais, olha aqui, a função na etapa 4, perdão, a função de transição da etapa 4 para a variável x3, que no caso aqui é a L, qual que é o valor ótimo? É 30. Então, isso aqui vai dar igual a 100. Agora, novamente, estando no estado F, para ir para a variável de decisão M, nós temos o valor de 65 mais qual é a variável de decisão associada a M, tá? Para a etapa 4, ou seja, o valor ótimo é de 30. Aqui ainda pode estar confundindo porque todos são 30. Quando a gente fizer a etapa 2, eu creio que esse problema vai diminuir. Olha, então, veja só. Se eu estou no estado F, e isso foi algo que nós vimos no slide logo ali atrás. Depois eu posso até ali voltar e mostrar. Então, se eu estou no estado F, eu tenho as possibilidades de ir para J, K, L e M. Mas qual que é o valor ótimo desse estado? Qual é a variável de decisão ótima para esse estado? Ou seja, é o menor valor. 85, 90, 100, 95, o menor valor é de 85. E qual que é o estado associado? Qual é a variável de decisão associada? É a J. Tá? O menor valor, a variável de decisão é J. Então a gente vai anotar aqui, porque isso vai interessar para mim nos estágios seguintes. Agora vamos lá, eu estou no estado G. Qual que é o custo associado para a variável de decisão J? 70 mais 30, tudo bem, olha aqui, valor associado à variável de decisão da etapa 3 da função custo da etapa 4, função ótima, J é 30 também, né? Vai ser tudo igual a 30, como vocês estão já visualizando. Vai ser difícil a gente errar essa. Então, nós vamos ter aqui um custo de 100. G, para ir para cá, tem um custo de 75, mais 30, né? Já mostrei anteriormente, então nós temos um custo de 105. De G para L é 65, mais 30, que vai dar 95. De G para M, 80, mais 30, tem um custo aqui de 110. Agora, qual que é a função ótima associada a esse estado? Tá? O estado da etapa 3, né? O estado G da etapa 3. O menor valor é o de 95. Então, a função de transição ótima é 95 e ela está associada ao estado, a variável de decisão L. Agora o estado H. Do estado H para J tem um valor de 75 mais 30. Isso aqui vai ser igual a 105. Tá? Estando no H, qual que é o custo associado para ir para cá?
55. 55 mais, vou explicar novamente, olha, a função ótima da etapa 4 com a variável de decisão de x3 que nós estamos trabalhando, que é a k. Então eu olho aqui k, o valor ótimo é 30. Então, 85. De H para L é 70. 70 mais 30, igual a 100. E de H para L é 65, mais 30 igual a 95. Qual que é o menor valor? Aqui, queridos, é o de 85. Então, 85 é o valor ótimo aqui da função de transição. E ele está associado à minha variável de decisão K. Tá? Finalmente, o estado I. O estado I, para que a gente possa ir para a variável de decisão J, é 65 mais 30. Isso aqui vai ser igual a 95. De I para cá, 70 mais 30. 70 mais 30 igual a 100. 75 mais 30 igual a 105. E 60 mais 30 igual a 90. Qual que é o menor valor? 90, e ele está associado à variável de decisão M. Vamos conferir com o que nós temos aqui, olha, do exemplo dado. Está certinho, pelo que eu estou visualizando. Então nós temos... O computador que resolveu cair. Nós temos então um custo para chegar na etapa 3 de 85, tá? Indo, escolhendo a variável de decisão J, 95 escolhendo L, 85 escolhendo K e 90 escolhendo M. É a mesma coisa que nós temos aqui. E a gente consegue visualizar, olha aqui que coisa interessante. Então, nós estamos fazendo as decisões até o momento. Se eu estou na etapa F, o melhor caminho, se eu estou no estado, tá? Na etapa 3, no estado F, o melhor caminho é eu ir por J e depois para o instituto. Se eu estou no G, no estado G, o melhor caminho por enquanto é vir para L e depois para o instituto. Se eu estou no H, o melhor caminho é vir para K e vir para o instituto. E se eu estou no I, o melhor, o ótimo, tudo bem? Nesse estado, note que esse princípio de estado é algo que vai demorar um pouquinho para se entender, mas quando vocês entenderem, eu acho que vai ser interessante, sabe? Bem interessante. Ué. Peraí, minha bateria está querendo acabar, mas eu estou no carregador. Tá, pronto. Beleza. Agora vamos para essa etapa, porque eu acho que agora a coisa vai começar a ficar mais... Vou entender melhor agora, tudo bem? Então, eu estou agora na nossa etapa 2. Na etapa 2 eu tenho 4 estados associados. Eu posso estar em B, C, D e E. E eu posso escolher ir para F, G, H e I, qualquer um deles. Tudo bem? Qualquer um desses estados eu posso escolher qualquer uma dessas variáveis. Então, estando em B e para F, eu tenho um custo associado de 90. Olha, o custo aqui associado mais o valor ótimo da etapa 3 associado à variável de decisão F. Variável de decisão F, qual é? Aqui. Qual que é o custo ótimo? 85.
Então aqui eu tenho um custo de 175. Tudo bem? Se eu for para B, de B para F, até chegar no instituto eu vou ter um custo associado de 75. Veja que aqui não é o custo ótimo mais, igual nós tínhamos aqui. Aqui é o custo, nós vamos identificar o custo ótimo daqui a pouco. Ótimo. Então, agora vamos ver para G. Na realidade, nessa etapa, ali anteriormente, eu fui mostrando para vocês para que a gente pudesse visualizar estado por estado, tudo bem? Então, estado F, todas as variáveis de decisão. Só que aqui eu prefiro fazer, você pode fazer diferente se quiser, mas eu prefiro fazer olhando agora as minhas variáveis de decisão. E vou explicar por quê. Porque as minhas variáveis de decisão, os custos de F'3, tá? X2, ele vai ser o mesmo. Olhando aqui para a minha coluna F, tudo bem? Porque senão toda hora eu vou ter que olhar aqui no mapa. Então vamos lá, ó. De C para F, eu tenho um custo de transporte de 75, mais o meu custo ótimo, valor ótimo para a minha variável de decisão aqui F3. F3 não, F, tudo bem? Então olha aqui, é o mesmo, tá vendo? 85. Na coluna vai ser o valor o mesmo. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então 160. Depois a gente analisa todos os pontos. De D para F, eu tenho o custo de 85 mais 85. Isso aqui dá 170. De E para F, eu tenho o custo de 95 mais 85. 180. Ótimo. Agora, vamos analisar de B, estando no estado B, e olhando a variável de decisão G. Estando em B, indo para G, vai ser 85, mais a função custo ótima relacionada, tá, da etapa 3, relacionada à variável de decisão que eu estou, que é a G. Olha aqui, variável de decisão G, nós temos um custo ótimo de 95. 95. Então nós vamos ter aqui 180. E eu gosto de fazer, já disse, né? Porque aqui agora o 95 ele se repete pela coluna. Tá bem? Então, olha aqui, a gente vai olhar esses valores aqui. 70 mais 95, 165. 75 mais 95, 170. 90 mais 95, 185. Olhando novamente o custo a função de transição agora, nós vamos calcular novamente olhando do estado B e agora para a variável de decisão H. B para H será essa coluna, 70, tá, o custo, bem, custo de transporte, para esta variável, dada esse estado e essa variável de decisão para a etapa 2, mais a função de transição ótima da etapa 3, dado que a variável de decisão é H. A variável de decisão H, o valor é de 85. Então vai ser 70 mais 85. $155. Nós temos agora 85
mais 85. 80 mais 85. 105 mais 85. Última coluna. Note que nós novamente vamos visualizar o estado B, só que agora do estado B indo para a variável de decisão I. 75 mais a função ótima associada, etapa 3, associado à variável de decisão I, ou um valor de 90. Então, essa coluna, todas as somas serão com 90. Então, 165, 80 mais 90, 170, 90 mais 90, 180. Deixa eu arrumar aqui assim. E, por fim, 95 mais 90 igual a 185. Note que isso aqui só foi para a gente fazer a conta, porque para essa etapa agora a gente tem que saber qual que é o valor mínimo, tá, da função de transição. O valor ótimo, então, para essa etapa, sendo que nós estamos no estado B, qual é? Olha, 175, 180, 155, 165. O valor mínimo é 155 e ele está associado à variável de decisão H. Eu não consegui colocar aqui subscritos, tá bom? Eu quis escrever para que ficasse claro aqui para todo mundo. Qual que é o valor mínimo para esses estados aqui? O valor mínimo, pelo que eu estou vendo, é o de 160. Ele está associado à variável de decisão F. Aqui o valor mínimo é 165 e ele está associado à variável de decisão H. Aqui o valor mínimo é de F, né? 180. Valor F. Eu tenho aqui uma colinha mínima aqui, para que a gente possa só conferir. Olha só, se nós estamos agora no estado 2, na etapa 2, veja só, se eu estou no estado B, o valor ótimo, por enquanto, se eu estou no estado B, qual é? E isso é interessante, né? Não sei se vocês pararam para anotar, mas nós estamos achando o valor ótimo não somente do problema como um todo, mas a gente consegue achar o valor ótimo para qualquer uma dos estados em que eu estou. Então, por exemplo, suponha que o meu problema mudou agora. Eu não estou saindo mais de A, mas eu estou saindo de C. Eu já tenho calculado. C, o melhor caminho é sair de C, vir para F, de F para J e de J para o Instituto. Se eu estou em B, o melhor caminho é para H, de H para K e de K para N. Tudo bem? Pelo que eu estou entendendo, pelo menos aqui, as contas estão corretas. Tá? Ótimo! E agora, então, queridos, nós vamos para a nossa etapa final. Na nossa etapa final, quantas são as variáveis, quais são os nossos estados associados? Nós só temos o estado de A, da casa. E quais são as variáveis de decisão? Podemos ir para B, para C, para D e para E. Tá? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui minha tabelinha aqui. Custo associado, custo de transporte então de A para B. Temos aqui 20 mais função, valor ótimo de função de transição da etapa 2 para a variável B.
Variável B, o valor é de 155. 20 mais 155 dá 175. Custo de A para B é de 25, mais o valor ótimo associado a essa variável de decisão, só que o valor ótimo da etapa anterior é de 160. Nós temos aqui o valor de 175, então 185. De A para D, 15 mais 165, então dá 180. E de A para E, 30 mais 180, isso aqui dá igual a 210. Qual que é o valor mínimo para esse estado, nessa etapa? O valor mínimo é 175 e a variável de decisão associado é B. Ou seja, como nós temos, né, na última etapa, nós já temos a resposta final do nosso problema. Ou seja, a nossa função custo total, ela é quanto? Ó, função custo. A função custo é igual a 175 unidades monetárias aqui. E qual que é o caminho que a gente está indo? A gente está saindo de A para B, de B para H, de H para K e de K para o Instituto. De H para K e de K para o Instituto. Esse é o melhor caminho que nós temos. De A para B, de B para H, de H para K e de K para o Instituto. Notaram? Interessante, né, essa forma de resolução de programação dinâmica. Ou seja, aqui a gente conseguiu, fazendo contas relativamente simples, nós não precisamos calcular todas as possibilidades, mas nós conseguimos identificar o melhor caminho. E mais, a gente consegue agora identificar o melhor caminho estando em qualquer estado. Então, por exemplo, se eu estou, por um acaso, ele ganhou uma carona, tá? Ao invés de sair aqui de A, ele ganhou uma carona até G. Note que em nenhum momento ninguém vai para G. Mas de G, ele sabe qual é o melhor caminho. De G, vale a pena, ao invés de ir pelo caminho ótimo, né, que vai para K, de G vale a pena ir para L e de L para o Instituto. Ah, se ele está saindo de A, o caminho ótimo foi traçado. Ah, ganhou uma carona, então a gente mudou a análise. O problema é o mesmo, tá? As cidades já são essas. Eu estou saindo agora de D. Para onde que eu vou de D? Eu vou para H, de H para K, de K para o Instituto. E isso daqui, queridos, é interessante porque o problema ele já traz a solução ótima para cada um dos estados. Então, se você tem já um universo já pré-calculado de todas as cidades que se faz necessário, tá, ter itinerário da sua empresa, você já consegue ter esse cálculo já pré-determinado. É bem interessante essa programação dinâmica. Eu acho que a gente vai poder crescer bastante estudando ela aqui nos nossos próximos dias, tudo bem? Então, olha aqui, a minha ideia eu até mostrei nos slides, né? A ideia é que a gente faça essas etapas então. Mas como eu já resolvi essas etapas, eu estou propondo aqui um exercício para nós, tá? Determine o caminho de menor custo.
os custos entre os pontos são mostrados abaixo. Então a gente vai sair... Note que aqui o problema é semelhante, só que aqui com valores distintos, diferentes do anterior. Então a gente vai sair aqui do ponto A da casa e nós vamos parar no instituto. Tá? Quantidade de etapas. Enfim, isso daí eu acho que vocês vão ter plenas condições aqui de visualizar tudo isso, tudo bem? Ó, o problema é semelhante a esse daqui. Tudo bem? O problema é o mesmo e agora só os custos estão diferentes para que vocês pratiquem. Vamos fazer isso, pessoal? Então, tá aqui a videoaula, eu vou... Né, quando eu postar, vocês já vão saber que ela vai estar ali. E a minha ideia, então, é que agora vocês façam esse exercício. Tá? E claro que me enviem esse exercício para que eu possa ter noção que vocês estão entendendo.